Eu sou Paula Gentili, sou jornalista, editora da revista Gestão Escolar da Fundação Vitor Tivita. Eu estudei dos 7 aos 17 anos numa escola de freira, em Moema, na Nossa Senhora Aparecida, na capital paulista. A primeira professora foi Irmã Domitila, que foi que me alfabetizou. Nessa época eu não lembro muito dela atuando, mas ela voltou a ser minha professora na 4ª série. E nessa época, sim, ela elogiava muito os meus textos, lia em voz alta e tinha uma maneira de avaliar que era dado nota 10, com louvor, colocar estrelinha dourada, e isso me incentivou muito a escrever, e eu queria, sim, escrever sempre mais e mais. Isso acabou, acho que com o tempo, influenciando, até inconscientemente, na escolha da minha profissão, o jornalismo, onde o que mais se faz é escrever. Ela tinha um jeito muito particular de lidar com as crianças, né? Eu lembro muito dela chegando em cada carteira, em cada criança, ou em cada dupla de criança, e lendo os textos em voz alta, ajudando a melhorar o texto. Naquela época a gente não fazia produção de texto, a gente fazia redação, né? E ela valorizava muito a redação, então ela expunha as redações das crianças na sala, ela lia em voz alta, ela compartilhava outros textos, ela indicava leituras muito legais para a gente fazer numa época em que era mais comum dar só livros clássicos e mais pesados para a criança. Ela indicava leituras gostosas que faziam que envolvia todo mundo, mas eu escrevia muito em casa, né? E lembro que sempre que ficava escrevendo em casa eu levava os textos para ela ler e ela lia, né? Ela não tinha obrigação nenhuma, não tinha que corrigir, não tinha que fazer nada, mas ela lia e me dava o retorno, falando que os textos eram bacanas e tal. Então, isso foi bastante incentivador. O que mais me anima a trabalhar com educação, duas coisas basicamente. A primeira é que nesses 13 anos, todos os dias eu aprendo uma coisa nova, então seja na área de teoria, seja em boas práticas, seja em didática, sempre tem uma novidade, alguma coisa interessante a respeito do desenvolvimento da criança, a respeito de como a criança aprende, a respeito de como as pessoas se socializam, as crianças se socializam, então sempre tem uma novidade, para mim é um eterno aprendizado. E trabalhando com educação, a gente, indo atrás de boas práticas, a gente encontra um professor aqui, outro ali, um diretor, um gestor, um coordenador pedagógico que começa a fazer diferença na sua sala de aula, para os seus alunos, vai mudando a vida de algumas pessoas, da escola, da comunidade, e isso dá muita esperança. Acho que, apesar de todos os problemas que tem a educação no Brasil hoje, conhecendo essas boas experiências, essas boas práticas, a gente começa a perceber que o mundo pode ser melhor, que a gente pode viver de uma maneira melhor.